Bom, meu nome é Michele, eu sou acadêmica do curso de Sistema de Informação, do curso da Faculdade de São Paulo, em Rolim de Moura. Eu estou no 7º período e esse é um vídeo que fala sobre lógica fuzzy e booleana. É o requisito parcial para obtenção de nota da matéria de estágio supervisionado 2, do professor Marcos Siqueira. Então, o que seria a lógica booleana? Você já deve ter se perguntado como um computador que trabalha apenas com números consegue realizar tantas tarefas que antes eram executadas somente por seres humanos. Dizer que o computador trabalha apenas com números não é errado, mas também não é o mais correto. Nós, seres humanos, utilizamos um sistema decimal que possui 10 dígitos. Por que escolhemos esse sistema numérico? Mas quantos dedos temos somando ambas as mãos? 10. Coincidência? Não. Conveniência? Cada um usa um sistema numérico, que assim lhe convém. George Boole, que é esse homem aqui, ó, da figura, ele nasceu em Lincoln, na Inglaterra, em 2 de novembro de 1815. Era filho de um vendedor de sapatos. Boole, ele não tinha muitas opções, devido à sua formação precária na pequena escola primária de Lincoln. Como as chances de Boole ingressar em uma faculdade eram poucas, ele decidiu tornar-se padre. Embora não tenha se formado como religioso, os 4 anos de preparação eclesiástica abriram as portas para George Boole. Mas foi na matemática ensinada por seu pai que ele encontrou sua verdadeira vocação. Por iniciativa própria, George Boole passou a estudar as operações matemáticas de forma diferente, separando todos os símbolos das coisas sobre os quais se operavam, com o intuito de criar um sistema simples e totalmente simbólico. Surge assim a lógica matemática. Boole ainda é considerado um homem genial por estudiosos da matemática, mas como a lógica Boole ou lógica booleana utiliza o sistema numérico binário. Na época, o que encontrava-se não era utilizada. Na época, sua descoberta não era utilizada. Com o surgimento do computador, a utilização do sistema binário tornou-se indispensável. E, obviamente, a lógica Boole passou a ter prática. Então, a gente vai falar agora sobre o sistema binário. Como foi falado anteriormente, o sistema de numeração binária é composto apenas por uns e zeros. Os computadores, na verdade, trabalham apenas com esse sistema de numeração. Se você pudesse abrir um processador e ver como ele trabalha, seriam zeros e uns para todos os lados. Uma verdadeira matriz binária. Assim como bem e mal, claro e escuro, fácil e difícil, certo e errado, são opostos como 0 e 1. Não seria diferente. Na lógica booleana, o 0 representa falso e o 1 representa o verdadeiro. Para trabalhar com esses valores e tornar-se algo lógico que possa ser aplicado, são necessárias portas lógicas. Mas não seus úteis, a gente vai falar das 4 principais. Antes de começar a explicar cada uma das portas lógicas, é preciso entender basicamente como elas funcionam. Pense em uma porta lógica como uma sala de aula. Uma sala, entrada e saída. Assim, os bits entram são encontrados de acordo com a função da sala que se encontram e saem de forma de resultado. Outra característica das portas lógicas é que cada um possui um desenho para diferenciar dos demais. Tais desenhos foram criados a fim de facilitar o entendimento de projetos. Então, esse é o desenho do NOT. A porta lógica NOT é também conhecida como inversor. Literalmente inverte o bit de entrada. Então, se for 0, vai virar 1 e o 1 vai virar 0. O AND. O AND, ele é, como você pode ver, um pouco diferente do NOT, né? Ó. O NOT é um triângulo com uma bolinha. O AND, ele já é um círculo cortado. O AND, traduzido para o português, significa E.
Assim como o português, o E é usado para a junção de ideias. Na lógica booleana é aplicada da mesma maneira. Essa porta possui 2 bits de entrada e 1 de saída. Para que o bit de saída seja verdadeiro, o valor 1 também, ou os bits de entrada devem ser verdadeiros. Agora o OR. O OR, como você pode ver, também é diferente. Ele significa ou em português. O OU tem a função de indicar a escolha na lógica booleana. É quase a mesma coisa na vida real, né? Da mesma maneira, a porta AND e a porta OR possuem 2 bits de entrada e 1 de saída. Para que o bit de saída tenha o valor 1 verdadeiro, pelo menos um dos bits de entrada precisa ser verdadeiro. Agora o XOR. A porta lógica XOR retorna verdadeiro apenas quando os bits de entrada forem diferentes, ou seja, um deles for verdadeiro e o outro falso. Se ambos os bits de entrada possuírem o mesmo valor, o bit de saída será sempre falso. Como é possível fazer operações matemáticas e outras atividades em um computador? Quando você digita números em uma calculadora, o Windows, por exemplo, imediatamente eles são convertidos de decimal, da forma como vemos, para binário, a única forma que o processador entende. Assim, o processador utiliza somas subtrações binárias que funcionam de forma muito semelhante às mesmas operações com decimais. Como não existem as operações de multiplicação e divisão binária, o processador trabalha com somas para multiplicação e subtração para divisão sucessiva. Por exemplo, para fazer a operação 2 vezes 5, o processador vai somar 5 vezes o número 2. Nas 4 portas principais é possível fazer uma infinidade de combinações e criar diversas coisas. A maneira mais fácil de criar fisicamente essas portas lógicas é através de relés. Os primeiros computadores utilizam esse dispositivo para a implementação das portas lógicas, mas hoje em dia o processo é mais avançado. Com a criação de várias portas AND, OR, NOT, XOR, é possível criar circuitos somadores de diversos outros tipos de circuitos que são utilizados não só em computadores, mas em diversos outros dispositivos eletrônicos como relógios. Agora a gente vai falar sobre a lógica fuzzy. Usamos no cotidiano conceitos subjetivos para classificar ou considerar certas situações, como siga em frente alguns metros, o dia está parcialmente nublado, preciso perder alguns quilos para ficar bem, estamos como uma moeda estável, ou ainda a classificação de certos objetos como largo, sujo, a classificação de pessoas pela idade como velho e jovem, a descrição de características humanas como saudável e alto. Nos exemplos acima, os termos entre aspas são fuzzy, no sentido de envolverem impressão, e são conceitos vagos. O conceito de fuzzy pode ser entendido como uma situação onde não podemos responder simplesmente sim, ou sim ou não. Mesmo conhecendo as informações necessárias para a situação, dizemos algo sim e não, como por exemplo, talvez, quase, se torna mais apropriado. Considere, por exemplo, informações como homens altos, dias quentes ou vento forte. Nada existe que determine exatamente qual a altura, a temperatura ou a velocidade que podemos considerar como limite para tais informações. Se considerarmos como alto todos os homens com mais de 1,90 de altura, então um homem com 1,88 não seria alto, seria quase alto. Agora eu vou falar sobre o histórico da lógica fuzzy. As primeiras noções da lógica dos conceitos vagos foi desenvolvida por um lógico polonês Jan Łukasiewski em 1920, que introduziu conjuntos de grau de pertinência entre 0, meio e 1. Mais tarde, expandiu para um número infinito de valores entre 0 e 1. A primeira publicação sobre forma-luz em 1965, quando recebeu esse nome, seu autor Locke Astar Gazed
A primeira publicação sobre lógica fuzzy, em 1965, quando recebeu este nome, seu autor foi Lof Askar Zadek, professor em Berkeley, Universidade de Califórnia. Zadek criou a lógica fuzzy, combinando o conceito da lógica clássica e os conjuntos de Lukasiewicz, definindo graus de pertinência. Em 1970 e 1980, as aplicações industriais do fuzzy aconteceram com maior importância na Europa após 1980. O Japão iniciou seu uso com aplicações na indústria. Algumas das primeiras aplicações foram em um tratamento de água feita pela Fuji Electric em 1983 e pela Hitachi em um sistema de metrô inaugurado em 1987. Por volta de 1990 é que a lógica fuzzy despertou o maior interesse em empresas dos Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre conjuntos. Na teoria clássica, os conjuntos são denominados CRISP. É um dado elemento de universo em dispositivos em discurso domínio, pertence ou não pertence ao referido conjunto. Na teoria do conjunto fuzzy, existe um grau de pertinência de cada elemento a um determinado conjunto. Por exemplo, considere os conjuntos abaixo. Conjunto das pessoas com renda alta, conjunto de pessoas altas. Podemos verificar que não existe uma fronteira bem definida para decidirmos quando um elemento pertence ou não ao respectivo conjunto do exemplo acima. Com o conjunto fuzzy, podemos definir critérios e graus de pertinência para tais situações. A função característica CRISP-set pode ser generalizada de modo que os valores designados aos elementos do conjunto universo U pertençam a um intervalo de números reais de 0 a 1, inclusive, isto é, abre colchetes, 0,1, fecha colchetes. Aí está mostrando. Esses valores indicam o grau de pertinência. Os elementos do conjunto U em relação ao conjunto A. Isto é, quanto é possível para um elemento x de U pertencer a um conjunto A. Tal função é chamada de função de pertinência. O conjunto A é denominado de conjunto fuzzy. Esse texto foi retirado do Tecmundo. Lá no Tecmundo tem vários textos sobre assuntos de informática e lá você pode encontrar em lógica booleana, sabe um pouco mais sobre essa lógica e como ela funciona. Obrigada.